Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Breve o Senhor Jesus voltará. Mais uma vez, muito bom dia. Seja bem-vindo à Capital Brasília. Essa é uma igreja adventista do sétimo dia. Nós somos uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. E o meu bom dia também é para você que está nos assistindo através da internet. Que Deus te abençoe. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês comigo no livro de Salmos, Salmo 119. Livro de Salmos, Salmo 119. Eu amo a Bíblia e louvo a Deus pela oportunidade que nós temos de juntos estudarmos a palavra do Senhor nesta manhã. Diz assim, Salmo 119, a partir do verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de saber sobre essa expressão aqui, Ground Zero, ou Marco 0.0. O Ground Zero, ele é uma expressão usada, especialmente no contexto militar, para definir o ponto exato no solo, diretamente abaixo da detonação de uma explosão nuclear. Esse termo ele é bem conhecido, ou foi popularmente difundido, especialmente por algo que aconteceu no dia 6 de agosto de 1945, aproximadamente às 8h15 da manhã, quando a primeira bomba atômica das duas que caiu no Japão, caiu lá em Hiroshima. Eu trouxe aqui uma foto para mostrar mais ou menos o que significa esse Ground Zero, ou Marco Zero. Essa área marcada de vermelho que você está vendo aí, é o lugar que eles colocaram como lugar de detonação. A bomba de Hiroshima, ela não foi detonada em solo. Quando ela estava mais ou menos 580 metros no ar, ela foi detonada, e essa foi a área então que eles calcularam que iria cair. Inclusive no Japão, eles têm uma palavra específica para isso. Eu até quero convidar você a ler comigo, deixa eu voltar aqui, a ler comigo mais à frente, aquilo que vai ser falado sobre o Ground Zero. Mas veja, essa palavra Ground Zero, ela marca o lugar exato onde uma bomba cai e faz um estrago. Aqui você pode ver o Hiroshima Peace Memorial, é o lugar onde eles foi preservado para marcar esse ponto zero de onde isso aconteceu. Queridos, o Ground Zero, ele é onde a ação acontece, é onde a mudança ocorre, é onde o rumo da história ele é redirecionado. Eu quero trazer para você uma frase de George Knight, ele é um dos maiores historiadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na revista da Ministry Magazine de junho de 2017, ele escreveu assim, o Marco Zero, ou Ground Zero, da grande controvérsia entre Cristo e Satanás é a luta pelos corações e mentes da próxima geração. Eu acho que vale a pena nós lermos de novo. O Marco Zero da grande controvérsia, ou seja, do grande conflito entre Cristo e Satanás, é a luta pelos corações e mentes da próxima geração. Eu quero que perceba como isso é bem atual. Nós não vivemos, queridos, em uma era medieval, onde a vida era destruída pela força da espada, pela luta, ou necessariamente quando ela é destruída por tortura. Hoje a maior parte das nossas batalhas não acontecem fora de nós, mas dentro de nós. Hoje muita gente não está sendo destruída por fora, mas está sendo destruída por mente, não no corpo, mas no cérebro. Porque é ali onde necessariamente que a esperança enfraquece, é onde a fé é bombardeada. É ali que o medo, a ansiedade, culpa, confusão, os problemas da vida de ordem geral tentam fazer um estrago silencioso na nossa vida. Agora eu quero fazer uma pergunta bem direta para você, para cada um de nós. Se a nossa mente é o Marco Zero do nosso tempo, o que acontece na sua mente quando uma bomba era direcionada
para você, para o teu cérebro, para a tua mente, quando uma notícia, uma ameaça, um diagnóstico, uma crise em casa, quando um problema de documentos, como uma insegurança do futuro, tenta explodir exatamente na parte mais importante e ao mesmo tempo mais sensível da sua vida. O que acontece na sua mente quando o mundo tenta reescrever a sua história exatamente por dentro, lá na sua mente? É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Porque o grande conflito, queridos, ele não é apenas questão de eventos mundiais. O grande conflito, ele é em primeiro lugar no ponto mais decisivo e importante da sua vida, a sua mente. Eu queria fazer duas perguntas aí para você pensar. Primeira pergunta: na sua avaliação, por tudo que você vê, por tudo que você ouve, pelas tuas interações, como, na sua opinião, está a mente da sociedade? Por tudo aquilo que você observa, pela leitura que você faz, como está a mente da sociedade? Agora, deixa eu chegar um pouco mais perto de você e um pouco mais para a tua vida particular. E a minha pergunta agora não é sobre a sociedade, é sobre você. Como está a sua mente? A tua saúde emocional? Como está o teu pensamento? Como anda o teu cérebro? E nesta manhã eu gostaria de falar um pouco sobre educação da mente. Queridos, se o ground zero, se o marco zero do nosso tempo é a mente, a pergunta inevitável e primeira não é quem está atacando, mas como você está treinando o território da sua mente. Até porque, nesse caso, não existe nenhuma área da mente que se permaneça neutra. Ou a nossa mente está sendo atacada, ou ela está sendo educada. Ou ela está sendo construída e formada com intenção, ou ela está sendo moldada por aquilo que nos cerca. E é exatamente isso que a educação da mente nos traz, porque a educação da mente não é simplesmente um detalhe da fé, mas é a própria educação que nos leva ao centro da batalha. Onde a mente é negligenciada, o caráter se perde, mas onde a mente é cuidada, o destino é protegido. E para poder mostrar um pouquinho da seriedade, da importância da mente, eu trouxe 3 textos aqui que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles diz assim: a mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm sua origem na mente. Um segundo texto: o cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam todo o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos, e eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos, escute só, irmãos, os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos pelos quais o céu pode se comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. O cérebro não é qualquer coisa, ele é a parte mais importante e vital da nossa vida. É o único caminho e acesso que você tem para receber a comunicação da parte de Deus na sua vida. E se a mente ela é o centro e o comando da vida, então a pergunta decisiva não é apenas o que pensamos, mas quem está formando o nosso pensamento. E essa pergunta inevitavelmente nos leva a uma outra pergunta, ainda mais profunda: com que material a nossa mente está sendo formada ou moldada? Porque toda mente ela é educada por uma voz, toda mente ela é discipulada por uma fonte. E aqui nós entramos no ponto central da fé cristã, e aqui a gente entra na Bíblia, porque se o homem tem no seu centro o cérebro, a Bíblia então não é mais um acessório espiritual, ela é um instrumento formador, discipulador da própria mente.
A palavra de Deus não foi dada apenas para informar, ela foi dada para transformar. A Bíblia não foi dada apenas para ser lida, mas para governar o pensamento. E é por isso que o nosso foco precisa ser e estar na Bíblia, porque ela é a fonte maior e primária da revelação do próprio Deus. E queridos, quando a Bíblia ocupa o centro da mente, Deus ocupa o centro da nossa vida. Onde a palavra, por sua vez, é negligenciada, outras vozes assumem o controle da nossa existência. E a questão aqui não é se a mente vai ser educada, mas por quem a mente vai ser educada. E as Escrituras, elas nos chamam a permitir que Deus eduque o nosso pensamento e o nosso sentimento por meio da sua palavra. E se o cérebro é o centro e é o campo de batalha, a Bíblia é o instrumento de Deus para formá-la. E eu gostaria de falar nesta manhã sobre 3 pontos, que a leitura da Bíblia fortalece a nossa mente. E eu imagino que muitos dos grandes problemas, das crises que nós enfrentamos, elas acontecem no campo mental. E quem consegue vencer a si mesmo, se torna disposto e capaz para vencer as batalhas que estão fora de si. Mas se internamente nós perdemos para nós mesmos, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, é certo que nós perderemos as batalhas da vida. Mas antes de falar sobre o que fortalece a mente, eu queria mostrar para você rapidamente 4 pontos daquilo que enfraquece a mente. Primeiro ponto, eu quero colocar aqui um texto, e o texto diz assim: não desenvolver a mente nas verdades profundas da palavra de Deus, ou seja, não dedicar tempo para a leitura e estudo da Bíblia, isso enfraquece a mente. A mente tem de se exercitar nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário, se enfraquecerá. Um segundo ponto, ocupar a mente com assuntos comuns, rasos ou fúteis. A mente se adapta de maneira gradual aos assuntos sobre os quais se demora. Se ela se ocupa apenas com assuntos comuns, rejeitando temas importantes e elevados, se tornará estreita e enfraquecida. Terceiro ponto, não ter a Bíblia como referência para decidir. Tomar decisões, dirigir a vida, fazer as coisas acontecerem sem uma consulta, sem buscar o conselho da palavra de Deus. O motivo por que Satanás tem tão grande domínio sobre a mente e o coração das pessoas é por não terem tornado a palavra de Deus a base do seu conselho. E quarto e último ponto, comer e beber o que faz mal só porque dá prazer. A condescendência com apetite é a maior causa de debilidade física e mental. Está junto ao alicerce da fraqueza que se patenteia por toda parte. Não estou dizendo que são apenas esses 4 pontos, mas eles com certeza tomam maior parte do enfraquecimento da mente. Mas a gente não veio aqui para saber o que torna a mente fraca, a gente veio só para saber o que torna a mente forte. E aqui eu gostaria de dar para você 3 pontos daquilo que a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, pode fazer na vida de uma pessoa. Irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, enquanto eu estava estudando isso, sentado aqui, a minha oração, porque isso não é humano e não está na minha alçada, a minha oração é para que você saia daqui tendo clareza, convicção do que a Bíblia, a palavra de Deus, pode fazer na sua vida. Daquilo que a palavra do Senhor pode restaurar, pode trazer de volta, pode fazer crescer, pode transformar, do poder que há na palavra de Deus. Esse é o meu motivo de pregar nesta manhã: exaltar, entronizar, trazer para a realidade da nossa vida o que nós temos nas nossas mãos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu queria colocar primeiro ponto para você, da diferença que a Bíblia faz para nós, e o primeiro é exatamente esse: proteção da mente. Se a tua mente é o alvo, é o elemento central e principal nesse grande conflito, ela precisa estar protegida. A familiaridade com as Escrituras estimula a capacidade de discernimento e fortalece a alma contra os ataques de Satanás. A Bíblia é a espada do Espírito e nunca deixará de vencer o aniversário.
Queridos, a leitura da Bíblia, ela protege a mente porque ela treina o discernimento. Uma pessoa inundada da palavra de Deus, ela tem a habilidade de discernir. Quando a palavra de Deus se torna familiar, ela trabalha como um filtro na nossa vida. E assim nem toda ideia entra, nem toda voz convence, nem todo pensamento domina. A Escritura fortalece a mente porque ela dá dois grandes presentes para nós: verdade. Quem lê a Bíblia, quem estuda a palavra, se depara com a verdade. E segundo, ela dá critérios. Um filho, uma filha de Deus, ele tem verdade e critérios para poder se estruturar diante da realidade. A Bíblia é chamada de espada do Espírito porque ela não apenas consola, mas a Bíblia também confronta. Ela não apenas orienta, mas ela defende. E uma mente encharcada pela palavra de Deus, ela está apta a ter as maiores vitórias contra a tentação na vida. Segundo ponto, prevenção dos conflitos na família e na igreja. Escute só o que diz a profetisa, a mensageira do Senhor. Ela diz assim: se os ensinamentos desta palavra se tornassem a influência controladora em nossa vida, se mente e coração fossem postos sob o seu poder refreador, os males que agora existem em igrejas e famílias não ocorreriam. Os ensinamentos da palavra de Deus devem controlar a mente e o coração para que a vida doméstica possa demonstrar o poder da graça de Deus. Irmãos queridos, quando a Bíblia sai do centro, o silêncio dela começa a gritar em casa e na igreja. Quando a Bíblia sai do centro, o silêncio dela começa a gritar em casa e na igreja. Pequenas palavras viram profundas feridas. Diferenças viram muros. O amor esfria, a graça acaba, a paciência se perde. Lares que deveriam ser lugar de abrigo se tornam em campo de tensão. A igreja que deveria ser um espaço de refúgio se torna um espaço de conflito. E olha, não é por falta de amor declarado, não é por falta de dizer eu te amo, eu gosto de você, não é por falta de elogio, é porque verdadeiramente é falta da palavra viva governando a mente e o coração. Mas quando lá na minha casa a Bíblia volta para o centro, quando na minha igreja a Bíblia está no centro, ela freia os impulsos, ela cura as relações, ela ajusta as intenções e ela restaura aquilo que estava sendo quebrado. Onde a palavra de Deus governa, a graça aparece. Onde ela é negligenciada, o declínio é questão de tempo. E o terceiro e último ponto: transformação do caráter. A Bíblia, recebida, crida, obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo, a força motivadora que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando existência e devida orientação. As palavras, eu lhes darei um novo coração, lá de Ezequiel 36, 26, significam, darei a vocês mente nova. Essa mudança de coração sempre acompanhada de um claro conceito do que deve ser cristão, uma compreensão da verdade. Irmãos, o caráter não é um detalhe da vida cristã, ele é o destino da vida cristã. Tudo aquilo que a gente acumula fica, tudo aquilo que a gente exibe passa, tudo aquilo que a gente conquista dissolve. Mas o caráter, ele atravessa a eternidade. Você já notou que não existe gaveta em caixão? Por que não existe gaveta em caixão? Porque dessa vida nós não levamos nada. A única coisa que nós vamos levar desta vida para a eternidade é o quê? O nosso caráter. E é por isso que essa é a obra que Deus mais leva a sério na nossa vida. E deveria ser essa a obra de mais importância na nossa existência. Porque a única coisa que no final importa é sobre o nosso caráter. Irmãos queridos, quando a Bíblia ela fala sobre vida cristã, a Bíblia não chega na nossa vida para regular, melhorar os nossos hábitos externos.
Ela chega para transformar e renovar a nossa mente, porque o nosso caráter nasce e cresce na nossa mente. E quando Deus promete um novo coração, Deus está prometendo uma nova mente, reeducada pela palavra, disciplinada pela verdade, sensível ao dever cristão. E sem essa profunda experiência com a palavra, a gente pode até ter religião, mas a gente não tem caráter. E sem caráter não tem salvação, não tem comunhão real, não há de forma nenhuma transformação verdadeira. E aqui tem um paradoxo espiritual interessantíssimo. Quanto mais a gente está perto de Deus, quanto mais pertinho de Deus você está, menos bom você se sente. E não é porque você fica pior, é porque você começa a se enxergar melhor. Quanto mais perto eu estou de Deus, menos bom eu me sinto. E não é porque eu fiquei pior, é porque eu comecei a me enxergar melhor. A Bíblia tem esse duplo papel, que é um papel incômodo. A Bíblia tanto expõe quanto desmonta. A Bíblia quebra na emenda a ideia falaciosa de que eu sou uma pessoa legal, de que eu sou uma pessoa boa. A Bíblia quebra a ideia de que eu posso me alicerçar na minha própria espiritualidade. E quanto mais a Bíblia ilumina a minha vida, mais eu vejo o quão pecador eu sou, o quanto limitado eu sou e o quanto em desespero eu preciso da graça de Deus na minha vida. E é curiosamente que exatamente esse reconhecimento da situação desesperadora que eu me encontro, que me leva a me aproximar de Deus, a buscar o Senhor. O nosso afastamento, queridos, não começa com um pecado assumido, confessado. Ele começa quando a gente disfarça a nossa autossuficiência em bondade. E quanto mais satisfeito eu estou comigo, quanto mais desgostoso eu estou com o meu irmão, mais distante de Deus revela que eu estou. A Bíblia, ela nos fere para curar. A Bíblia nos humilha para salvar. E a Bíblia expõe aquilo que eu realmente sou, para que ela possa trabalhar na formação de um caráter que possa fazer com que eu viva com Deus na eternidade toda. E aqui nesta manhã, eu gostaria de trazer algo bem prático, tangível, a respeito do poder e da eficácia da leitura da Bíblia. Talvez alguns de vocês conheçam esse estudo. Isso foi um estudo científico, The Power of Four. Ele foi feito alguns anos atrás, até hoje é o estudo reconhecido como o maior estudo mundial a respeito do impacto, da influência que a leitura da Bíblia faz na vida de um indivíduo. Eu vou falar o resultado aqui de maneira assim bem simples, mas depois eu vou abrir o estudo para que você possa ver como isso na prática opera e trabalha na nossa vida. Para quem quiser conhecer o estudo completo, existe o link aí, mas eu posso enviar todo o PDF, o documento que deu a amostra desse estudo. E a premissa é a seguinte: gente que lê a Bíblia apenas uma vez por semana, o impacto da leitura da Bíblia simplesmente não existe. Ele é zero. Quem lê 2 ou 3 vezes por semana, o efeito ele é quase imperceptível. Ele é quase nulo, mas há alguma coisa. Mas quando se lê a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, dias por semana, o impacto é significativo. E trazendo agora um pouco de detalhes do estudo, esse estudo ele foi feito no período de 8 anos, por mais de 108 mil pessoas em 21 países diferentes. E ele constatou de forma consistente que o engajamento com a Bíblia 4 ou mais dias por semana tem um impacto profundo na vida do indivíduo. De fato, para os seguidores de Jesus, e você é um seguidor de Jesus, amém? Ouvir regularmente a Deus por meio da sua palavra. Irmãos, olha essa frase. Ouvir Deus por meio da sua palavra é o fator isolado mais poderoso para prever crescimento espiritual. E o estudo segue dizendo o seguinte para nós: ao longo desse trabalho, os pesquisadores do CBI
avaliaram diversos aspectos de crescimento espiritual, incluindo comportamento moral, lutas emocionais, vivência proativa da fé cristã, percepção pessoal de crescimento espiritual. E o engajamento, a leitura sistemática com as Escrituras na maioria dos dias da semana, olha o que produz: uma fé mais proativa entre os cristãos, frequência à igreja, práticas de oração, probabilidades significativamente maiores de contribuir financeiramente, memorizar as Escrituras, compartilhar sua fé com outras pessoas. Olha só, reduz as chances de a pessoa lutar com determinados problemas, como sentir amargura, ter pensamentos destrutivos de si mesmo ou sobre os outros, apresentar dificuldade em perdoar, sentir desânimo. Uma pessoa que se envolve com a Bíblia 4 ou mais vezes por semana tem muito menos probabilidade de ceder a certas tentações, como beber em excesso, consumir pornografia, explodir em raiva, fofocar e mentir. Conceitualmente, essa é uma frase, não é minha, ela é do estudo. Nossa definição de crescimento espiritual é bastante simples. Crescimento espiritual é tornar-se menos a pessoa que eu era antes de entregar minha vida para seguir Jesus, e tornar-me mais semelhante a Cristo em meus pensamentos, palavras e ações. E agora veja só, e agora a gente vai começar a entrar em algumas questões aqui de resultado. Análise de regressão logística, ou seja, eles tiraram tudo que poderiam enviesar o estudo, controlando fatores como idade, gênero, frequência à igreja e práticas de oração, mostraram de forma consistente que o engajamento com a Bíblia é um fator único na previsão da frequência com que pessoas de diferentes perfis demográficos cedem às tentações e enfrentam lutas. Ao resumir todos os estudos, constatamos que quando uma pessoa se envolve com a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, as chances de ceder a essas tentações, o quê? Diminuem. E aqui, queridos, vejam só, de acordo ao estudo, consumir pornografia diminui em menos 59%, ter relações sexuais fora do casamento, menos 59%, explodir em raiva, menos 31%, fofocar, menos 28%, mentir, menos 28%, negligenciar a família, menos 26%, comer em excesso ou lidar mal com a alimentação, menos 20%, gastar em excesso ou administrar mal o dinheiro, menos 20%, sentir amargura, menos 40%, pensar de forma destrutiva sobre si mesmo ou sobre os outros, menos 32%, sentir que precisa esconder o que faz ou sente, menos 32%, ter dificuldade em perdoar os outros, menos 31%, sentir-se desanimada, menos 31%, experimentar solidão, menos 30%, ter dificuldade em perdoar a si mesma, menos 26%, pensar de forma negativa sobre os outros, menos 18%, experimentar medo ou ansiedade, menos 14%. Queridos, isso tudo até aqui foram coisas que o impacto da Bíblia teve sobre pessoas que leram a Bíblia pelo menos 4 dias na semana. Agora veja só, ao longo das pesquisas, constatamos que entre cristãos que se envolvem com as Escrituras na maioria dos dias da semana, há uma forte previsão de uma fé mais proativa. Especificamente a pessoa que se envolve com a Bíblia apresenta possibilidades significativamente maiores de, veja só, a Bíblia não apenas impede ou diminui que a gente faça coisas erradas, mas ela nos impulsiona a fazer aquilo que é certo. Contribuir financeiramente para com a igreja, mais de 416%. Pessoas que sistematicamente leem e estudam a Bíblia, elas aumentam a chance de contribuir financeiramente com a igreja. Memorizar as Escrituras, irmãos, 407%.
Discipular outras pessoas, 231%. Compartilhar sua fé com outras pessoas, 228%. Esses são os efeitos práticos daquilo que a Bíblia faz na vida do indivíduo que pelo menos 4 dias na semana vá às Escrituras e estuda a Bíblia. E esse estudo, ele termina com 2 conclusões. Primeira conclusão, olha que interessante. Há pouca relação entre o envolvimento em atividades da igreja e o crescimento espiritual. Esse estudo, ele desfaz um mantra. Porque muitas vezes nós associamos crescimento espiritual ou espiritualidade em estarmos na igreja, em trabalharmos na igreja, em servirmos a igreja, em liderarmos a igreja. Queridos, é possível estar na igreja ocupado, mas ainda assim vazio. É possível estar ativo na igreja, mas espiritualmente falido. Por incrível que pareça, é possível pregar, orar, liderar, administrar, aconselhar, visitar e fazer tudo isso longe de Deus. Eu tenho dito aos anciãos, aos líderes, e desde que eu cheguei aqui eu repito isso, uma das coisas mais destrutivas na igreja, ou quem sabe, poucas coisas são tão destrutivas na igreja do que uma pessoa querer servir a igreja do Senhor sem estar em comunhão com o Senhor. A premissa para servir, para liderar, não é competência, é comunhão. A premissa para trabalhar na igreja não é capacidade, é intimidade. A premissa para servir, trabalhar e apoiar a igreja não é influência, é o batismo do Espírito Santo. E muitas vezes nós podemos, queridos, por conta de tudo isso, acreditarmos que as coisas vão bem na nossa vida, sendo que o vital, o essencial, o tutano da vida, que é a espiritualidade, está aos cacos e vazio. Esse estudo ele chega a uma segunda conclusão. O engajamento com a Bíblia é o fator determinante mais poderoso de crescimento espiritual. O engajamento com a Bíblia é o fator determinante mais poderoso de crescimento espiritual. O engajamento com a Bíblia é o fator determinante mais poderoso de crescimento espiritual. O engajamento com a Bíblia é o fator determinante mais poderoso de crescimento espiritual. E eu não estou repetindo porque eu tive uma amnésia aqui agora. É o contrário. É porque essa verdade precisa ser entronizada na nossa vida e no nosso coração. Que crescimento espiritual não ocorre, não acontece, não existe, não se dará, a menos que eu tenha familiaridade, que eu tenha intimidade, que eu desenvolva tempo, que verdadeiramente a Bíblia possa estar no centro da minha vida e da minha existência. Queridos, 2 verdades aqui. A primeira, que a Bíblia ela é responsável pelo alicerce, o crescimento, a base da minha espiritualidade e não existe outro. Mas existe uma outra verdade, que a Bíblia ela é o elemento estrutural da minha vida. O que está dizendo que o texto é o seguinte, que eu não vou crescer espiritualmente fora, longe, afastado desse livro. Se esse livro for algo para mim estranho, esquecido, isolado, à margem da minha vida, eu não crescerei espiritualmente. E uma outra verdade, que tudo na minha vida deve ser estruturado de acordo assim do Senhor, conforme está registrado na palavra. Queridos, crescimento espiritual, estrutura de vida, vem por um único e o mesmo caminho, o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. E sabe, eu até fiz um vídeo recentemente, tem uma frase que eu nunca me esqueço, ou o pecado me separará desse livro, ou esse livro me separará do pecado.
Não existe um outro caminho na nossa vida, senão por meio e unicamente por conta das Escrituras na nossa vida. Irmãos amados, não existe forma de nós vivermos longe e fora da Bíblia, mas quando a Bíblia entra na nossa vida, a nossa oração ela ganha profundidade. Quer saber o quanto de intimidade alguém tem com a Bíblia? Note a sua oração. As palavras pelas quais nós oramos, elas denunciam o quanto de intimidade nós temos com Deus. O serviço ganha propósito. A gente não faz só por fazer, trabalha por trabalhar. A missão ganha direção e especialmente a vida ganha sentido. Nós não precisamos pagar milhares de dólares em mentoria para acreditarmos que existe um sentido na vida e descobrir qual ele é. A palavra de Deus, quando aberta, esquadrinhada e estudada, ela oferece para você sentido. E quando a gente, ao longo da história, observa os personagens bíblicos e os pais fundadores da Igreja da Reforma, nós percebemos que eles eram grandes homens, porque eles eram grandes na palavra. Martinho Lutero já dizia: a Bíblia não é apenas o livro que lemos, é o livro que nos lê. João Calvino já dizia, escute isso que eu vou lhe dizer. João Calvino já dizia: quando você abre a Bíblia, Deus desce para falar com você. Irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, o Rei do Universo desce para falar com você. Essa semana eu li nos escritos de Ellen White, ela diz que quando nós abrimos a Bíblia, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Irmãos, nós precisamos de entender que o reino da nossa vida dominante não é o reino da matéria, é o reino espiritual. Pensar que quando eu abro um livro, o reino de Deus, através dos seus anjos, eles vêm ao meu redor, a minha realidade muda. E quantas oportunidades nós perdemos na vida, tudo porque ao invés de abrirmos a Bíblia, nós abrimos o celular. Quantos conflitos, quantas separações, quantas tristezas, quantas feridas, porque ao invés de abrirmos a Bíblia para ouvirmos Deus falar conosco, nós abrimos o WhatsApp para falarmos dos outros para as pessoas. Se nós cortássemos o tempo e a ação de ficarmos falando das pessoas para as outras pessoas e abríssemos a Bíblia para escutarmos o que Deus tem a falar para mim sobre mim, muitas das tragédias familiares teriam sido evitadas. Muitos problemas da igreja nunca teriam acontecido e outros teriam se resolvido. Mas enquanto nós preferirmos a voz dos homens, a voz de Deus, esses comportamentos e atitudes acontecerão nas famílias e na igreja. Irmãos amados, recentemente eu ouvi algo, estou fazendo um curso de pós-graduação, comecei em maio do ano passado e termino em setembro, em atendimento pastoral. E uma das pessoas na sala de aula, isso foi final de novembro, começo de dezembro, disse algo na sala de aula, que eu assim, estou lutando com isso no meu coração. Eu não sei se eu não digeri bem, ou se eu não quero aceitar, ou se eu não concordo, mas isso não saiu da minha mente. Esse indivíduo, ele falou assim com ar de autoridade, no bom sentido. Ele falou assim: o grande problema da igreja de imigrantes nos Estados Unidos, e nem brasileiro ele não está falando da comunidade brasileira. O grande problema da comunidade imigrante nos Estados Unidos, nas suas igrejas, é porque a maioria, não todos, a maioria das pessoas que vieram dos seus países de origem, não vieram com senso de missão,
vieram por um senso de conquista. Foram trazidos do seu país para cá, para conquistar as coisas que o dinheiro pode comprar, para conquistar aquilo que o conforto pode dar, para poder excluir da vida aquele sentimento de consumo reprimido, aquela sensação brasileira de que quase tudo que está na vitrine eu não tenho dinheiro para comprar. Fomos trazidos para cá com a ideia de que a gente poderia melhorar materialmente a nossa vida aqui e melhorar materialmente a vida lá no Brasil. E eu tenho me desgastado e até em oração em cima disso. Eu me recuso a aceitar isso como verdade. Porque, irmãos, se isso é verdade, se nós amputamos o nosso coração da nossa família, se nós amputamos o nosso coração da nossa igreja, se nós amputamos o nosso coração dos nossos amigos de infância, se nós amputamos o nosso coração da nossa cultura, se nós amputamos o nosso coração da nossa língua, chega aqui a gente não sabe nem falar, se a gente feriu na carne nessa profundidade, só para conquistar aquilo que o dinheiro pode comprar, dentre todos desse país nós somos os mais infelizes. Porque nós estamos lutando para conquistar aquilo que nunca vai dar sustentação para a sua mente e para o seu coração. Porque se a nossa vida se resume só ao material, na primeira frustração a nossa vida se quebra. E como pastor no Brasil e aqui nos Estados Unidos, eu tenho estado com pessoas, tenho estado em lugares, tenho vivido situações que eu tenho visto que $1 ou 1 milhão não pode fazer nada pelo indivíduo. Ter dinheiro não há problema e não é pecado. O problema é quando você só tem o dinheiro na sua vida. O dinheiro pode até permitir que você chore com mais conforto, mas ele não pode impedir as suas lágrimas. O dinheiro pode até fazer com que você sofra em um leito mais confortável, mas ele não impede o teu sofrimento. Irmãos amados, se nós migramos do Brasil para esse país apenas para focar a nossa vida naquilo que está na ordem da matéria, nós somos os mais infelizes, porque nada nesse mundo que é material pode dar sustentação para a sua mente e para o seu espírito, porque existem situações na nossa vida que o dinheiro, o conforto, os bens viram as costas para você e não podem resolver e responder ao clamor da sua alma e do seu coração. E é por isso que às vezes em situação de confronto, de conflito, de provação, de perda, alguns estão às mínguas, caídos, prostrados, sem força, sem reação, em cima da sua pilha de dólares. Sabe, nessa manhã eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e só você pode responder. Ela não é uma pergunta que é para mim. Quem verdadeiramente governa a sua vida? Quem governa a sua mente? Irmãos queridos, eu gostaria de lembrar você que nós somos adventistas, e eu coloquei na semana passada em função do Espírito Santo, e hoje estou falando sobre a Bíblia, adventismo raiz. E um adventista raiz, ele não é alguém que vive numa nostalgia religiosa, vive preso ao passado, mas é alguém que entende que sempre vale a pena voltar ao lugar de origem, que é o fundamento da nossa vida, que é a Bíblia. E olha, nada pode substituir o poder de uma Bíblia aberta, de uma mente ensinável e de um coração rendido. A palavra de Deus, irmãos, ela nos expõe, nos confronta
e nos humilha. Eu digo isso rindo, mas isso é triste e duro quando nós estamos no esmeril da palavra de Deus, passando assim no nosso ego e no nosso coração. A palavra de Deus nos confronta, nos expõe e nos humilha, mas é exatamente por isso que ela é transformadora. Queridos irmãos, a Bíblia tem esse poder de revelar quem eu sou. E a Bíblia ela escancara as mazelas escondidas nos porões da minha alma. Ela mostra que eu não apenas sou o pior dos pecadores, mas eu sou o mais feio dos pecadores. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que quando eu me coloco nas mãos do oleiro do Senhor Jesus, Ele pode restaurar, refazer a minha vida. E tudo começa com a leitura, o estudo regular da Bíblia. E eu quero te chamar nesta manhã, e eu falei lá atrás, para que você tenha um compromisso de leitura e de estudo da Bíblia. E talvez alguém esteja pensando: pastor Marco, de novo essa história da Bíblia? De novo, irmãos, porque a Bíblia sempre será o centro da nossa existência, porque ela é o primeiro e maior revelador de quem é Deus. E sabe, a Bíblia não pode ser apenas lida como hábito religioso, mas é como um ato de resistência e sobrevivência espiritual. A Bíblia ela forma o meu caráter, ela sustenta a minha fé, ela protege a minha mente, e ela me ensina não apenas como viver melhor aqui, mas como me preparar para viver eternamente com o Senhor Jesus. E agora eu quero falar aqui para terminar o seu coração e a sua mente. E eu vou perguntar novamente para você: quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Queridos, me mostre aonde está a sua Bíblia durante a semana, e eu te mostrarei aonde está o seu coração hoje. Qual voz tem gritado fundo na sua mente? A voz da palavra ou a voz do jornal? Leia a Bíblia, assista o jornal, mas interprete o jornal pela Bíblia. Quando a Bíblia não é a lente, o mundo vira pregador, a ansiedade vira profeta, o medo vira conselheiro, o sofrimento vira dono de casa. Os grandes homens de Deus entenderam isso. Josué meditava no livro da lei de noite, Deus deu direção. Esdras ensinou sobre o livro da lei, Deus restaurou uma nação. Josias leu o livro da lei, Deus mudou a história. Se você está debaixo de sofrimento, não faça da Bíblia um peso extra na sua vida, mas faça ela o seu chão, o seu fundamento. Se você está debaixo de sofrimento, abra a Bíblia como alguém abre a janela de um quarto que está sem ar, e diga uma frase profunda e real: Senhor, eu não quero apenas me sentir melhor, eu quero ser transformado, eu quero luz para o meu próximo passo. O fracasso e o sucesso na vida dependem das nossas escolhas diárias, e existe uma escolha que é simples, mais profunda e transformadora. Quando a vida coloca a Bíblia no centro, Deus volta a governar a vida. Queridos, muitos de nós estamos sendo abalados, atormentados, sacudidos pelas mudanças que têm acontecido no nosso país. E novamente eu pergunto: quem governa a sua vida? Qual é a voz que está gritando aí na sua mente?
Eu não poderia terminar nesta manhã sem ler para você um verso que está no livro de Salmos, no Salmo 31. Livro de Salmos, Salmo 31. E eu estou falando nesta manhã para quem está preocupado, para quem está angustiado, para quem está indeciso, para quem se sente oprimido, para quem não sabe o que fazer diante daquilo que está sendo feito. A palavra de Deus diz assim no Salmo 31, a partir do verso 13: se você achou, diga amém. Agora coloca os teus olhos na Bíblia e escute o que a palavra de Deus diz a você. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Agora escute, quem sabe grife na tua Bíblia o que está aqui agora. Nas tuas mãos, Senhor, estão o quê? Os meus dias. E eu volto a perguntar a você: quem governa a sua vida? Qual voz tem gritado na sua mente? Porque quando eu abro a palavra do Senhor, a Bíblia me diz assim, que os meus dias não está na sorte das autoridades políticas, não está na sorte das autoridades religiosas, não está na sorte do meu patrão, não está na sorte dos meus estudos, não está na sorte dos meus planos. Os meus dias estão nas mãos de quem? De Deus, irmãos. Os meus dias estão nas mãos de Deus. Sabe quantas causas Deus perdeu até hoje? Nenhuma. Sabe quantos casos Deus se atrasou? Nenhum. Sabe quantos casos Deus se adiantou? Nenhum. Sabe quantas situações Deus esqueceu? Nenhuma. Sabe quantas vezes as mãos de Deus foram surpreendidas pelo impossível? Nunca. Sabe quantas vezes Deus negou da sua bondade para um filho em situação de necessidade? Nunca. Sabe quantas vezes Deus errou no seu juízo? Nunca. A sua vida está nas mãos de Deus, e porque está nas mãos de Deus, o Senhor diz assim para você: faça a sua parte, faça bem feita, e deixa o resto comigo, porque das consequências cuido eu. Mas isso só é possível, a gente só encontra esse nível de confiança, de paz, de segurança, quando a gente decide, por todas as coisas da vida, dedicar tempo para a leitura da Bíblia, estudo da palavra. É quando a Bíblia não se torna um acessório espiritual, é quando ela se torna o formador da minha mente. Nesta manhã o Richard vai cantar para nós. Eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, você que está nos assistindo, a fazer um propósito de colocar os seus olhos, abrir os seus ouvidos e derramar o seu coração sobre a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus que nós vamos navegar nas águas agitadas e turbulentas das crises, seja o que for. Que Deus te abençoe para que a sua mente seja blindada pelo poder da palavra, que a sua mente possa ser absorvida pelo assim diz o Senhor, e que esteja no topo da sua lembrança, da sua memória, que todos os seus dias, que a sua vida está nas mãos do Senhor. E se está nas mãos do Senhor, está no melhor lugar do universo. Quando o vento do Espírito
soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. A rotina desses dias sair do céu normal descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do céu normal descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Senhor Deus, por favor, Pai, pela força, o poder, a operação do Teu Espírito Santo, que a Bíblia seja para nós tão clara quanto o sol do meio-dia do verão, que seja tão necessária quanto a água que vem refrigerar o nosso corpo, que ela seja tão vital quanto o pão que nos alimenta todos os dias,
que a Bíblia, querido Deus, ela ocupe o centro da nossa mente, de onde parte as tomadas de decisões, que as nossas decisões pessoais, familiares, como igreja, tenham o amparo, a base do assim diz o Senhor. Querido Deus, que as nossas emoções, que o nosso pensamento, que as nossas palavras sejam permeadas pela palavra verdadeira, viva e eficaz que é a Tua palavra. Que em momentos de profunda crise, de terror social, não venhamos nos esquecer que todos os nossos dias, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que os Teus anjos escolte, blinde e guie cada um de nós. Que o GPS da nossa vida seja o Espírito Santo. Que o sustento, querido Deus, das nossas relações seja o amor de Cristo. E que o Espírito Santo batize a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você adorando conosco hoje. Eu creio que não foi por um acaso que você esteve aqui, mas porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, não pare por aqui. Assista outros cultos em nosso canal do YouTube e compartilhe este conteúdo com alguém que você ama. E lembre-se, na próxima semana estaremos juntos novamente com uma nova mensagem da Palavra de Deus. Esperamos você. Até lá, que a graça de Jesus esteja no seu coração e com a sua família. Esta é a Capital Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus.